Olá, o vídeo de hoje é sobre alguns erros que a gente comete quando chega no fim de um relacionamento e que acabam até piorando as coisas por conta de como a gente vê o término desse relacionamento. Olha, término de relacionamento é uma das coisas mais doloridas, eu acho, que a gente passa. Primeiro porque somos seres sociais, a gente depende do contato do outro, né? Segundo que quando a gente estabelece vínculo, a gente começa a produzir uma série de substâncias de neurotransmissores relacionadas a conforto, segurança, confiança, bem-estar. Mesmo que a relação não seja tão boa, mas a gente cria essa colinha e quando a gente termina uma relação, a diminuição da produção dessas substâncias pode ser muito pesado para alguns de nós. Inclusive, existem muitos relatos de pessoas sobre sentirem dores físicas diante de um término de namoro, de tão dolorido que é ter o seu coração, não literalmente, mas de alguma forma partido. Então, é muito fácil a gente ficar mal em tempos de término. E também é muito fácil a gente meio que colocar sobre nós de uma maneira super catastrófica e super exagerada algumas ideias, alguns conceitos e algumas coisas que a gente tenta achar que é real com relação aos términos de namoro. Então são alguns errinhos que a gente poderia rever e tentar fazer um pouco diferente na próxima vez para que a gente sofra menos e consiga se mover mais rápido para se sentir melhor e quem sabe até conhecer pessoas mais legais. Então a primeira coisa que eu te diria para prestar atenção é: quando a gente termina, uma das coisas que a gente costuma acreditar é que a gente nunca vai encontrar alguém melhor. Porque aquela pessoa era incrível, né? Aí você entra numa coisa meio de barganha, né? Se eu provar pra ela que eu posso mudar, mesmo que a pessoa nem tenha sido tão boa, mas às vezes no início, quando a gente termina, a gente tem uma visão romantizada da pessoa com quem a gente não tá mais, achando que a gente tem que fazer alguma coisa e que no fim, se terminou, a culpa era nossa. Olha, pode até ser que a gente tenha a ver com isso, mas a relação terminou por uma razão. As coisas não estavam boas. Talvez você tenha uma responsabilidade grande dentro disso. Talvez o outro tenha. Talvez os dois igualmente tenham. Mas eram duas pessoas no relacionamento. De alguma forma, a dinâmica da relação de vocês não funcionava. E antes de você conhecer essa pessoa, não era fácil de imaginar que surgiria alguém e você estava tocando a sua vida igual. Por que depois dessa pessoa não é possível tocar a sua vida de uma forma similar, né? Houve um momento em que essa pessoa não existia e você, enfim, tirou de letra. Então é algo para prestar atenção. Ao invés de pensar que você nunca vai conhecer alguém tão maravilhoso quanto, tenta definir o que você gostaria de ter num parceiro. Tenta pensar o que não foi bom e que você gostaria, pelo menos da sua parte, que fosse melhor, né? Saber o que você quer, saber o que você espera de uma pessoa e o que você pode dar e o que você pode ajustar numa próxima vez, porque relacionamentos são test drives. A gente, enquanto está com a pessoa, tá também vendo se a pessoa é adequada pra gente. Não chega um ponto em que a gente não olha mais pra isso. Ambos estamos evoluindo e crescendo e sendo diferentes ao longo do tempo. Então pode ser que em algum momento não tenha mais a ligação que a gente tinha lá no começo. E ok, é que a gente romantiza a história de que quando a gente conhece alguém tem que ter o felizes pra sempre, tem que ter aquela ligação mágica, né, das almas gêmeas e tal. Mas nem sempre vai ser isso. Então passe mais tempo vendo o que você quer pra você nas relações e o que você pode dar, ao invés de encontrar pessoas onde você fica tentando fazer a coisa encaixar e ela nem é tão boa assim. Uma outra coisa, acreditar que você tá destinado, você tá fadado a morrer e estar sozinho. Que crença que comprova, aliás, que evidência comprova essa ideia? Só porque uma relação não deu certo, não quer dizer que todas darão. Só porque aquela pessoa com quem você estava agora não foi legal, não quer dizer que todas serão. A gente sempre aprende algo com a relação. Enquanto você teve com a pessoa, deu certo para ambas as partes. A partir do momento que acabou, né, as coisas não. Enfim, se você acreditar que você não é bom com relacionamentos, existe uma grande chance de que você vai desenvolver uma coisa chamada profecia autorrealizável. Eu vou acreditar tanto que eu não sou bom, que muito provavelmente eu vou ter muitos comportamentos dentro da relação que acabam sabotando a relação. Porque, tá vendo? Eu mereço ficar sozinho, né? Eu não sirvo pra relacionamentos, eu não sou bom o suficiente. Ao invés disso, faz uma lista das coisas no que você é bom. Faz uma lista de coisas positivas sobre você. Que coisas você acha que uma outra pessoa estaria feliz e satisfeita e que você seria bom bastante para estar numa relação? Durante um tempo, quando a gente tá sofrendo muito, pode ser que a gente se coloque para baixo. Mas, com o passar desse tempo, a gente vai
se enxergando um pouquinho melhor e vai se permitindo outras experiências. Mas não é uma coisa que um belo dia você acordou com uma baita motivação. É um processo. Tem dias que você não quer sair de casa, tem dias que você não quer sair da cama, mas não deixe de fazer algo, não deixe de se colocar em experiências onde você percebe que você não merece coisas ruins, que você não merece ficar sozinho pra sempre e que você merece alguém bacana e você merece ser alguém amado, respeitado e querido por um monte de qualidades que você tem. Como é que você pode, faz uma lista de como você pode transformar a vida de alguém melhor? Como é que você pode contribuir para a vida de uma pessoa? Que características legais você tem que seriam muito bacanas na vida de outra pessoa? Uma outra coisa, procurar encerramentos. Muitas vezes a gente acaba em fins de relacionamento sem uma resposta adequada de por que acabou. Na pior das hipóteses, a pessoa faz o tal do ghosting, ela só some. Algumas vezes a pessoa se enrola e não consegue te dizer o que foi, não tem maturidade para isso, não sabe expressar suas emoções ou terceiriza a culpa, mesmo você sabendo que muito da relação desandou por causa do outro, ele vai dizer que a culpa foi sua. Ou ele vai fazer o clássico, não é você, sou eu. E mesmo que a pessoa te conte uma versão, você nunca vai ter certeza se aquela versão é a real. O fato é que boa parte das vezes os términos acontecem sem a gente saber exatamente por que eles acabaram. E às vezes é uma coisa que a gente vai, muitas vezes, é algo que a gente vai ter que resolver sozinho. A gente vai ter que aprender a engolir aquele término torto e sem muitas respostas não, às vezes, muitas vezes não compatível com a relação que a gente achava que a gente tinha. Ao invés de ficar desesperado procurando o tal do closure, procurando o fechamento daquilo ali, procurando resposta, querendo entender o que aconteceu, querendo entender por que o outro foi, tenta, no seu tempo, no seu processo, voltar essa energia pra você. Eu não tenho resposta para aquilo, mas como eu posso ser melhor pra mim? Como é que eu posso não me deixar de lado? Términos acontecem, decepções acontecem. Quando elas acontecem, elas são bem avassaladoras, mas daqui a pouco a gente começa a ajustar elas dentro da gente. Não se deixe de lado, porque o outro foi embora não quer dizer que você deva virar as costas para você também. Começa a investir o seu tempo em coisas legais, mantenha-se ocupado, tente olhar para frente à medida que você consegue. É como eu falei, não é da noite para dia, é um processo, mas vai ser muito mais produtivo do que ficar imaginando o que aconteceu e como poderia ter sido. Uma outra coisa que eu percebo que é um erro bastante comum, tentar ser amigos muito rápido. Eu tenho até um vídeo sobre isso. A pessoa quer muito ser amigo, manter esse contato na esperança de que a gente volte, ou eu mantenho o contato especialmente em rede social, porque talvez se eu ficar monitorando o que o outro faz, eu consigo saber como é que a vida dele tá, se ele tá melhor sem mim, se tem uma chance de a gente voltar, ou eu me prendo naquela dor do término e fico vendo, né, o que tá acontecendo. Eu não sei, é muito raro que logo assim que a gente termina a gente possa ser bons amigos. Tem muita coisa pra resolver, tem muita coisa pra se curar, pra se acalmar. Normalmente quando a gente mantém uma amizade, uma das partes aí tem uma esperança. Claro, existem vários tipos de relacionamento. Às vezes ambas as partes mantêm a esperança, mas não conseguem se comunicar, ou tem outras questões, enfim. Mas não é incomum que uma das partes mantenha aberto a questão de rede social e de diálogo, porque tem uma esperança que as coisas vão mudar, que a pessoa vai mudar. Quantos relacionamentos tóxicos aí que a pessoa não larga do pé daquela que foi uma vítima e a vítima acha que isso quer dizer uma coisa positiva com relação àquela pessoa que raramente demonstrou comportamentos positivos. Então é uma coisa para prestar atenção. Ao invés de tentar ser amigo logo depois que tudo terminou, quando tem muita dor, muita coisa mal resolvida, muita carência, ainda não tá claro o término pra mim, dá um tempo, né? Pra muitas pessoas, os 30, 90 dias ali são os mais difíceis. Então o ideal é você manter uma distância saudável para que você tenha tempo de se curar e entender tudo o que aconteceu e até entender por que você quer a amizade daquela pessoa, porque muitas pessoas acabam concluindo que aquela amizade também não vai te servir. Importante pensar nisso. Um outro erro, apagar tudo que rolou de ruim. De repente, você quer evitar pensar em tudo de ruim que aconteceu. E o nosso cérebro até faz isso meio que numa coisa de abstinência, de querer tanto aquilo de volta, que a gente foca na idealização da pessoa. A gente sente muito mais falta do que queria que o relacionamento fosse do que realmente o que a gente estava tendo. A gente sonha muito do que, mas e se eu mudasse, tudo seria diferente? Mas se ele entendesse? Mas e se eu explicar? Mas e se eu ficar mais um pouco? Mas a gente vai criando desculpas para não largar a mão daquilo ali. Ao invés de pensar no que você perdeu, tenta fazer uma lista de tudo que você não gostava na relação e na pessoa. E cada vez que bater a saudade, lê essa lista. Porque se vocês terminaram, tem uma razão. Até já falei sobre isso aqui.
Por último, cuidado com stalkear nas mídias sociais, né? Agora, inclusive, tem uma lei anti-stalking, então é importante prestar atenção. Cuida, porque muitas vezes ficar se mantendo atualizado do que o outro tá fazendo nas redes sociais é uma forma de manter aquela dopamina rolando e você sentir um bem-estar dentro daquela abstinência toda que você tá fazendo. Às vezes a gente, como eu falei, assim como a gente quer ser amigo para manter uma esperança, a gente também muitas vezes mantém a rede social para manter uma esperança, para alimentar crenças ruins que a gente tem sobre a gente. Tá vendo, ele tá mais feliz do que eu, tá vendo, ela já seguiu em frente, eu não sou bom mesmo, tá vendo, se ela já encontrou outra pessoa, o problema sou eu. Será que é? Lembra, rede social é uma grande ilusão, uma grande fantasia. Então é importante prestar atenção. Esses são erros bastante comuns que não ajudam em nada. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, segue o canal, deixa sugestão de outros vídeos para eu gravar e pra gente trocar ideias. E me segue no Instagram, que a gente faz lives, eu respondo perguntas, a gente interage mais lá do que no YouTube. Então fica à vontade e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!